Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Que privilégio poder partilhar com você, neste momento, o programa Verdade e Vida, trazendo uma mensagem ao seu coração. Tenha fé e não medo. Eu quero basear esta mensagem no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 4, versos 38 a 40. Vamos ouvir a leitura deste texto. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Eu quero dizer a você que as tempestades existem e elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis, elas são inadministráveis e elas são pedagógicas. Nós não vivemos blindados numa estufa. A nossa vida não se desenrola num parque de diversões, num jardim grinaldado de flores. Pisamos desertos tórridos, atravessamos vales escuros, navegamos por mares revoltos e enfrentamos turbulências na nossa jornada. O texto que nós lemos retrata um episódio na vida dos discípulos de Jesus. Jesus tinha acabado de ensinar as parábolas do reino, às margens do mar da Galileia, e então ele entra no barco com os seus discípulos e dá uma ordem para eles: passemos para outra margem. E ele, cansado que estava, porque era perfeitamente homem, pegou o travesseiro, foi lá para trás no barco, na popa do barco, deitou e dormiu. Enquanto navegavam, eles são colhidos por uma borrasca, por uma tempestade. Os ventos fuzilavam com fúria o barco frágil e ele rodopiava dentro do mar. E os discípulos tentaram resolver o problema, mas não conseguiram. Então eles recorrem a Jesus com a pergunta em tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos? Na cabeça deles, não estava bem resolvido isso, porque Jesus tinha dado uma ordem: passemos para outra margem. Para eles, estaria tudo bem, tudo seguro, porque estavam debaixo de obediência, eles estavam na rota da obediência a uma ordem expressa de Jesus. Então eles entram em crise, numa espécie de confusão mental. Por isso recorrem a Jesus, dizendo: o senhor não vai fazer nada? O senhor não está vendo o risco? O senhor não está vendo o perigo? O senhor não está vendo a morte mostrando para nós a sua carranca? E diz a Escritura que Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar, diz: acalma, sossega. Como se o mar e o vento fossem uma fera selvagem que precisa receber a ordem peremptória do domador. E o mar tem ouvidos e o vento escuta a voz do Criador e se encolhe e faz-se grande bonança. Então, diz a Bíblia, que Jesus agora é que pergunta aos discípulos assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? E eu pergunto, se você estivesse lá, na mesma circunstância, você estaria com medo? De noite, um barco frágil, o vento fuzilando, as ondas encrespando, o barco rodopiando, a morte mostrando a carranca, você estaria com medo se estivesse lá. Mas Jesus dá uma ordem clara: por que vocês estão assim com medo? Ou faz uma pergunta
clara. Por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Eu gostaria de ajudar você, dizendo por que aqueles discípulos deviam ter fé e não medo. E vou lhes dar 4 motivos, com recurso mnemônico, ou seja, todos começando com a letra P para facilitar a sua memorização, por que eles deviam ter fé e não medo. Em primeiro lugar, eles deviam ter fé e não medo por causa da palavra de Jesus. Veja você, a promessa de Jesus para eles: passemos para outra margem. Se Jesus dissera para eles, passemos para outra margem, essa era a promessa dele, qual era o destino deles? A outra margem. Às vezes nós ficamos com medo, porque nós duvidamos que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Me permita dizer isso, promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Porque nenhuma das promessas de Deus caem por terra. Em todas as suas promessas nós temos o sim e o amém. Se você crer, você verá a glória de Deus. As promessas dele não podem falhar, porque quem fez a promessa não é homem para mentir. Então você pode ter fé e não medo. Segundo lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro daquele barco. Jesus é o Criador do céu, da terra, do mar, do vento, do universo, enfim. Ora, a criatura não é maior do que o Criador. A criatura não pode desafiar o Criador. Se Jesus estava dentro daquele barco, aquele barco não podia naufragar. É importante entender que Jesus prometeu a você e a mim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não diz estarei, ele diz eu estou convosco. O que leva você a vencer o medo e a nutrir a fé não é a ausência de perigo, não, é a presença de Jesus. É o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esta é a presença que traz serenidade, descanso, confiança, fé. Terceiro lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Jesus estava dormindo naquele barco. E a pergunta é, ele sabia que a tempestade viria? É claro que sabia. E se sabia, por que dormiu? Ele dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Paz não é ausência de tempestade. Paz é a confiança, a segurança, a certeza de que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu, não do meu controle, mas do controle de Jesus. Jesus não é pego de surpresa. Jesus não fica em apuros. Jesus não está lá no céu esfregando as mãos acerca desta pandemia. Ele controla o universo, ele dirige as nações, ele tem as rédeas da história em suas mãos. Nenhuma folha no outono cai sem que ele saiba. Ele conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, cada célula do seu corpo. Ele conhece o seu passado e o seu futuro e o seu agora. Ele sabe o seu nome, ele sabe as suas lutas, ele sabe as suas dores. Então você não precisa ter medo. Você precisa ter fé. Você pode ter paz, descanso, serenidade. O vento pode estar fuzilando lá fora, o seu barco pode estar rodopiando no mar da vida, mas Jesus continua no controle. No controle. Mas em quarto lugar,
Eles deviam ter fé e não medo, primeiro por causa da promessa, segundo por causa da presença, terceiro por causa da paz, quarto por causa do poder de Jesus. É curioso que Marcos reúne ao redor desta passagem outros episódios que destacam o poder de Jesus. Aqui, Jesus tem poder sobre as leis da natureza. Ele dá uma ordem ao mar e ele se acalma, ele dá uma ordem ao vento e ele sossega, Deus dá uma ordem ao sol e ele para, Deus dá uma ordem às estrelas e elas aparecem, Deus dá uma ordem a um grande peixe, ele engole o profeta Jonas, Deus dá uma ordem a uma mula e ela profetiza. Toda a natureza escuta o Criador e obedece ao Criador. Ele tem poder sobre a natureza. Mas agora, eles desembarcam do lado oriental do lago de Genezaré, do Mar da Galileia, numa região gentílica, na região chamada Decápolis, das 10 cidades gentílicas. E lá tem um cemitério. Lá é um despenhadeiro. Está de noite, depois de uma tempestade. E tudo que você não espera ver num cemitério de noite é alguém vivo. E lá tinha um homem, nu, violento, ferindo-se com pedras, gritando de noite e de dia, possuído por 6.000 demônios, uma legião. Uma legião é uma corporação romana de 6.000 soldados. Aliás, a mais temida corporação romana, onde passava uma legião, tudo era destruído. Tem dentro de um único homem 6.000 demônios. Jesus vai de noite para lá, para libertar este homem, para curar este homem, para salvar este homem, para mostrar que ele tem poder sobre a natureza e poder sobre os demônios. Quando Jesus desembarca do outro lado, em Cafarnaum tem uma multidão esperando, e chega um pai aflito, cuja filha única de 12 anos está à morte, chefe da sinagoga, o Jairo, e pede a Jesus para ir com ele à sua casa para curar a sua filha, e Jesus está indo com Jairo, quando uma mulher hemorrágica, 12 anos, lidando com a doença crônica, a medicina tinha desistido do seu caso, ela tinha gastado tudo com os médicos e nada conseguira, ela pensou, se eu encostar, se eu tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E ela toca nas orlas, ou na orla das vestes de Jesus, e imediatamente a hemorragia é estancada, imediatamente ela fica livre do seu mal, porque Jesus tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios e poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra é do Senhor Jesus. Mas, quando Jesus estava atendendo esta mulher, chegam emissários da casa de Jairo e diz, olha, não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. Eu imagino que o mundo desabou sobre a cabeça do Jairo, e Jesus olha para ele e diz, Jairo, não temas, crê somente. Jesus vai para a casa de Jairo, põe a mão sobre a menina e diz, Talita cumi, menina, eu te mando, levanta-te. E a morte solta as garras da menina e ela ressuscita. Porque Jesus tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre as enfermidades e poder sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Ele tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Você não precisa ter medo. Você precisa ter fé. Talvez você está me ouvindo passando por tantas lutas, por tantas provas, por tantas tempestades na vida. Talvez na sua saúde, talvez no seu casamento, talvez na sua família, talvez nas suas finanças, talvez na sua vida espiritual. Você está com medo, muito medo. Pois hoje Jesus está aqui para libertar você desse medo, para que você tenha fé. Talvez você já pensou em jogar a toalha, em desistir, talvez até desistir da própria vida. Talvez você já esgotou todos os seus recursos, você não sabe mais o que fazer. Mas Jesus está aqui para levantar você, para restaurar você, para curar você, para libertar você, para perdoar você, para salvar você, para fazer algo novo na sua história
e na sua vida. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Quando Jesus chega na nossa história, diante das turbulências da vida, Ele é capaz de acalmar as circunstâncias lá fora e é capaz de acalmar o nosso coração aqui dentro e trazer bonança, trazer paz, trazer refrigério para a nossa vida. Hoje, Jesus pode entrar na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família e libertar você do medo e dar a você serenidade, segurança e confiança. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Eu vou orar com você. Deus, eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que nos assistem agora, dando-lhes fé, tirando-lhes o medo e dando-lhes vitória sobre as tempestades da vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.